Se você trabalha com design gráfico, edição de vídeo, modelagem 3D, ciência de dados ou qualquer tarefa que exija um alto desempenho das máquinas, você já deve ter sofrido com limitações de hardware que um PC comum e um notebook simplesmente não conseguem superar. Eu sei que você sabe, que eu sei que você já sofreu com isso, porque eu já sofri com isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial para profissionais que lidam com tarefas pesadas. A gente vai falar sobre as workstations. São simplesmente as máquinas mais poderosas em que você pode pôr as mãos para trabalhar. Porque servidores estão no data center e você não fica mexendo no dia a dia. Vamos falar das workstations hoje, gente. Então é isso. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, seja muito bem-vindo de volta. E quem conversa comigo hoje é o José Manuel de Barros Júnior, mais conhecido como JJ. Ele que é um treinador certificado da Microsoft e possui mais de 10 anos de experiência no mercado de tecnologia. Hoje a gente vai entender quais são as vantagens das workstations, essas máquinas robustas, e por que, em muitos casos, elas são a melhor escolha para quem precisa de potência real. Quer saber como turbinar o seu fluxo de trabalho? Eu sei que você quer. Ninguém aguenta sofrer com máquina lenta. Então fica com a gente. JJ, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, cara. É uma honra. Muito feliz de estar aqui, lisonjeado com o convite da Scan. E vamos nessa, vamos falar de workstation então hoje. Bora. Gente, o JJ é um cara super... já vou falar. Eu gosto de trazer os bastidores pra vocês. Antes de começar hoje, a gente teve uns problemas técnicos. Sumiu pendrive, sumiu coisa. E a gente foi salvo pelo JJ. Foi ele que tava com o notebook aqui, salvou a gente, conseguiu resolver. E agora, é isso, a gente já é amigo desde pequeno agora. Bom, vamos lá. JJ, pra começar, qual que é a diferença entre um workstation, um PC e um laptop? Boa. Pra gente começar a posicionar isso, né, e ter também um bom entendimento aí. Então, via de regra, pra gente até começar a colocar na pedra, né, e ficar fácil, ficar resumido para o público, o workstation vai ser um computador de alto desempenho. Então eu preciso dessa máquina talvez projetada para uma tarefa técnica ou científica que vai me exigir muito poder de processamento ou desenvolvimento gráfico em alguma medida, que eu preciso de muita memória, né, de uma robustez aí do ponto de vista profissional. Então até pode ser que ao longo da nossa conversa eu vou acabar falando mais a respeito disso, mas se a gente for em termos comparativos, a gente tem, sei lá, máquinas de workstations com 96 núcleos num processador ali, que você fala, nossa, 96, não é possível isso? E aí quando a gente traz para um mundo mais pessoal, né, de computação pessoal, com computador, com laptop, a gente vai ter recursos ali de processadores com talvez 8 núcleos, talvez até menos, talvez 4 núcleos. Então isso já dá uma boa diferenciação ali. Falando de renderização, de mundo aí trabalhando com 3D, com edição de imagem, vídeo, etc. Agora, quando a gente fala do computador pessoal, aí já diz o nome, né? Um PC comum é para atividades cotidianas do dia a dia. Então, vou jogar algum joguinho ali leve, vou trabalhar coisas de escritório, vou navegar na internet, coisas do tipo. E o laptop, o notebook, seria a versão mobile disso, né? Eu preciso estar móvel ali para trabalhar com o escritório, etc. Existem máquinas, sim, que são mais parrudas do que eu estou comentando, mas, via de regra, vai muito nessa questão do propósito, né? Do para que eu estou usando aquilo que eu quero no final do dia. Quando a gente fala de computadores pessoais, já é visado pela indústria que cria algo mais de uso mais simples, né? Mais cômodo e confortável do dia a dia. E aí, quando a gente fala da workstation, que é aqui até como exemplo aqui no estúdio, um bichão parrudão desse aqui. Belezinha aqui. Aí já é falando, né, de um poder de processamento. Ó, eu também já saindo do microfone. Saindo do microfone. Muito bom. Os caras cuidado com o microfone, eu já tô querendo gesticular. Trainer é complicado. E aí, máquinas que têm esse poder de processamento, né, pensando justamente em trabalho mesmo, né, algo parrudo que vai aguentar no final do dia aí todo esse trabalho. Então é isso. Também não é pro cara que tá ali o dia a dia no Excel. O cara pô, tem muitas linhas nessa planilha aqui, eu vou comprar um workstation, tem 100 mil. Qual é, né, cara? Pô, não, tem. Para aplicações muito mais pesadas do que isso. Aí o meu navegador tá puxando muito. Eu vou comprar um workstation. O Chrome come memória. Eu vou comprar um workstation. Não precisa, né? Tem todo esse investimento só pra navegar na internet. Vamos lá. Tá, mas para quais tipos de aplicação ou tarefas uma workstation é indispensável? E quais são os mercados que mais utilizam essas máquinas? Não, isso é legal. Eu acho que dá para fazer um podcast só para a gente falar disso no futuro. Isso tem bastante coisa. E o tema hoje é bom porque a gente já comenta até do futuro disso, né? Como que isso está acontecendo. Então, vou separar para a gente falar um pouquinho de aplicações, para a gente falar também de mercados. E aí eu entro nos exemplos, a gente vai conversando aí ao longo do dia. Mas, por exemplo, aplicações a gente tem o mundo do design gráfico, o mundo de edição, você estava comentando comigo antes da gente gravar, né? Edição de vídeo, edição de imagem, edição de filmes. Então o mundo do cinema está crescendo muito, com os profissionais usando workstations para isso, para renderizar vídeo, renderizar efeito especial, coisa do tipo.
simulações de engenharia, aplicações envolvendo a área da saúde, né, em coisas médicas ali, para imagem, geração de imagens de exame, etc. E aí, claro, a gente não vai fugir, vamos falar disso hoje também, que é ciência de dados, Big Data, inteligência artificial, né, aplicações de aprendizagem de máquina com o tal do machine learning ali, e por aí vai. Em mercados, eu já comentei, dei um panorama ali um pouquinho, mas a gente pode separar, né? Mercado da indústria do cinema, arquitetura, engenharia, design, área da saúde, em diversas aplicações, tanto técnicos de saúde quanto laboratoriais, parte de inteligência artificial, com programadores que estão ali programando máquinas para que ela execute determinada ordem, né? Olhando para mercado, para vagas a respeito disso, e manufatura. Então até separei aqui como exemplo, né, nas minhas notinhas aqui na cabeça também, na indústria cinematográfica, uma renderização de efeitos visuais ela pode ser até 5 vezes mais rápida em uma workstation comparada a um PC comum. Então vou pegar uma máquina comum para fazer um determinado renderização de um efeito ali de vídeo que eu quero inserir, uma workstation eu consigo 5 vezes mais rápido. E aí, puxa, pensando em produtividade, em emprego numa equipe com deadline para entregar, é absurdo quanto isso me ajuda. Na área da saúde, para quem está me ouvindo é da área da saúde, está pensando nisso também, eu tenho técnicos que trabalham com isso e mexem com máquinas, às vezes num servidor de um hospital, ou na área de tecnologia, ou exame laboratorial, por exemplo. A área da saúde, a gente tem o uso de workstations que processam imagens médicas em 3D em minutos de talvez outras máquinas que fariam em horas olhando para PCs comuns ali. Então, um exame de imagem, por exemplo, uma tomografia computadorizada, algo que exige a imagem com uma resolução absurda, gigantesca. Uma máquina comum talvez ia levar um tempo até para abrir o arquivo, porque a resolução é muito grande, maior que essa TV, é muito grande, para pegar um determinada massa, um tumor, alguma coisa ali que o médico, o técnico precisa ver. A workstation já vai diminuir muito a dor de cabeça do cara para renderizar aquela imagem, para exibir, para ele conseguir ver detalhes, etc., para ter o retorno do exame ali, por exemplo, e chegar no paciente. Na manufatura, a gente tem máquinas workstation usadas para design e para simulação de produto, para teste de estresse. A gente até vai falar mais a respeito disso, mas simulações que poderiam levar, por exemplo, 14 horas, 12 horas num PC comum, usando algumas configurações de workstation aqui, a gente pode atingir 6 a 8 horas aí, por exemplo. Como eu vou puxar o workstation um pouquinho mais. O Fernando tá ali, gente. Ele vai passando, ele faz sinais para aparecer melhor o workstation. Puxar mais? Ixi, vamos lá, aqui, ó. Ah, boa. Gente, eu tô com medo desse negócio aqui, porque pensa numa coisa... Não, dá até medo, né? Negócio... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A faculdade do meu filho. Eu vou estragar. A faculdade do meu filho tá aqui. Puxar mais um pouquinho. Pode ir. Aí. Agora tá aparecendo aí? Ah, coisa linda. Pôr até o copinho mais pra cá, pra ficar tranquilo. Eu deixo pertinho aqui. Eu ajusto meu microfone, não tem problema. Então, manufatura, usar, por exemplo, teste de estresse com produto, eu tentar renderizar numa imagem ali, ver como que aquele produto se comporta. Na área das finanças, eu analisar grandes volumes de dados dentro do mercado econômico, trade, etc. O cara precisa disso. Então, por aí vai. É muita coisa que hoje está sendo usada, tem muitos mercados. Então, você viu que é muito campo, né? Isso é legal da tecnologia. A gente, às vezes, de forma costumeira, quem tem um usuário final, pensa às vezes, que a tecnologia avança de forma linear ali, que o negócio avança e pronto, é para um lado só. Mas, na verdade, pensa como um círculo e para todo lado, né? Então, se eu tenho produtos cada vez mais robustos e tecnológicos para ajudar um segmento, aquilo avança para várias áreas também. Então, isso é o que é o legal do dia a dia, pensando nisso. E é muito legal o que você estava falando, porque não tem coisa mais chata, e vocês sabem... Você vai no hospital, você não tá bem, aí você vai fazer um exame, e você já fez o exame, parece que você tá sequestrado pelo hospital. Você espera uma semana pro resultado. Embora. E aí fala, não, tem que esperar pra sair o resultado, você aguarda que o médico vai te chamar, e aí você fica horas jogado lá esperando. Pensa no futuro, né? A gente passar por um exame, às vezes até sério. Pô, tô com uma suspeita de um tumor. Às vezes não era nada, mas aí pra fazer fica aquele medo e tal. E tem que esperar dias pra saber. Era uma massinha de gordura lá, sei lá, um negócio nada a ver. E o cara tá lá afoito, aí ele, não, aguarda 15 minutinhos aí na espera, o cara agora, o seu exame tá pronto, o doutor tá aqui, ó, não tem nada mesmo, pode ir pra casa, pronto. Então até o fator psicológico, né, do paciente acaba ajudando com isso. Muito bom. Isso é importantíssimo. Tem um fato curioso, sem nenhuma relação. o Robin Williams, né, coitado, eu tava lendo que ele recebeu um diagnóstico... Um falso diagnóstico? Falso diagnóstico. Isso e foi o que fez ele surtar de vez. E aí ele acabou cometendo
né? Porque vocês sabem que eu não posso falar a palavra porque a internet Sim, escuta e aí corta o engajamento do vídeo e não é nem sobre isso. Algoritmos aí. Os algoritmos estão ouvindo a gente o tempo inteiro. Mas tá vendo, às vezes pode ajudar até com diagnósticos mais corretos, Sim, né? E sim, salvar a vida de uma salvar pessoa. a vida, exatamente. Isso é muito legal. E como que é a capacidade de renderização em tempo real de uma workstation? Gente, renderizar é um negócio muito louco. Como que essa capacidade em tempo real impacta a indústria do cinema, arquitetura e design? Muito, muito, muito. Né? A gente pensa em tudo que a gente estava conversando sobre renderização de uma imagem e etc. Então, no final do dia, eu torno todo um mercado, né? Toda uma indústria ali que usa disso, bebe dessa fonte, seja um editor de imagem, aqui no caso da pergunta, né? Olhando para cinema, e aí também destrinchando em arquitetura e design, que acaba às vezes uma área não conflitando, né? Mas concatenando com a outra, trabalhando em conjunto, torna os profissionais mais produtivos no final do dia. Né? Se eu tenho máquinas mais robustas, por exemplo, no cinema, isso significa que posso criar efeitos visuais muito mais complexos ali, com uma projeção em 3D, com uma GPU e CPU aprimorada, etc., memória RAM parruda. Na área de design, facilitar lá a criação de protótipos, de uma visualização detalhada de um produto, que eu consiga dar um zoom melhor, que aquele vídeo vai acompanhar, não vai travar a máquina. Isso vai me ajudar muito, aquele profissional ser muito mais produtivo, expandir isso para a equipe dele também, investindo, né, em novas workstations ali para toda a equipe, todo o plantel ali que ele tem disponível. Mas se a gente pensar em comparativo de tempo, né, comparando uma workstation em redução de tempo de renderização de uma cena complexa de cinema, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um filme aí famoso de super-herói e tal, coisa do tipo, que tem CG carregadíssimo no filme, toda uma equipe de pós-produção às vezes pode levar cerca de 10 horas só para melhorar ou fazer a pós-produção e renderização de uma cena. E aí, isso numa máquina comum, cerca de 10 horas em alguns benchmarks que eu estava olhando de dados e tal. E aí, com a workstation, eu consigo reduzir isso para 2 horas. Então, o cara já vai poder fazer outras 5 cenas naquele mesmo período de tempo. Sim. E ajuda muito, né? Deixa mais produtivo. Se eu estou trabalhando com um deadline de entrega disso aí, das equipes, a gente sabe que é muita gente envolvida na produção de um filme, por exemplo. Então, vai ajudar, uma coisa vai ajudar a outra e todas as equipes vão conseguir produzir melhor no final do dia. É um exemplo bom. Isso é muito legal, né? Falando de cinema. Antigamente os filmes você levava 1 ano pra fazer um filme. Agora os filmes o pessoal faz em gasto, meses, né? O cara né? tinha que gasto, viajar, né? tinha que ir, daí filme, não sei o que, tal. Aí agora às vezes o cara até com máquinas melhores ele põe por efeito, né? Ele coloca um chroma key, ele fala que ele tá em Paris ali, ele já coloca o efeito, não precisa gastar com viagem. Então ele consegue até enxugar o orçamento que o filme teria, ou que o filme nem poderia acontecer, porque ia ficar muito caro para fazer o que ele teve de ideia como produtor e tal, né? Roteirista. Então vai ajudando vários mercados ali através de uma maquininha, né? Coisa que no dia a dia a gente nem pensa, não, computador, vou usar e tal. O cara lá do cinema tá deixando de perder dinheiro, ou tá economizando, ou tá fazendo filmes melhores pro público e movimenta toda uma indústria. E consegue fazer muito mais. Isso é muito legal, gente, porque assim, eu faço edição de vídeo, né? A gente tava batendo papo aqui antes. Pode crer, eu uso o Premiere, que o Premiere é um programa basicamente que ele faz o seguinte, você consegue colocar o vídeo aqui e recortar ele, encaixar, colocar um efeito em cima e embaixo. E aí tem o After Effects. Sim. Que você tem acesso e consegue trabalhar. Cara, pega 30 segundos faz um efeito de 30 segundos no After Effects e joga o Premiere e põe pra renderizar aquilo. O computador começa a falar, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo comigo? Eu tenho um notebook gamer, que eu tava falando pra vocês, né? Que eu coloquei 64 GB de RAM. Pra deixar bem dedicado pra conseguir fazer minhas edições. E já tem hora que a ventoinha tá assim... exato. Que eu falo, meu Deus, vai sair voando. Põe pra renderizar, põe pra exportar. 4 horas exportando. Dá o tempo estimado lá e você larga lá, né? Vai tomar um café, fazer alguma coisa, depois volta. Agora imagina, de 4 horas você conseguir fazer algo que, sei lá, é 15 minutos, né? Meia hora, você já pode editar outra coisa. Então, isso. E é muito legal parar pra pensar, né? Falar sobre o cinema e como isso aqui tá permitindo mudar. Como funciona uma filmagem? Você coloca lá 24 FPS, significa que são 24 frames por segundo. Ou seja, você tá vendo 24 fotos por segundo. O que é o cinema? Ele tira um montão de foto e vai passando rapidinho, aí você vê o movimento. Assim que começou o cinema, gente, era um montão de foto passando rapidinho. E aí pensa no George Lucas, os caras quando fizeram Guerra nas Estrelas a primeira vez. Star Wars. Era filmado, as maquetezinhas, né? Hoje em dia não tem mais isso. Fundo verde, fala, o que você precisa? E faz. Graças a essa maravilha aqui, ó. A 9ª maravilha do mundo. É impressionante, né? E falando agora de IA, né? Porque a inteligência artificial é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa pesada também, né? Em projetos que envolvem inteligência artificial e machine learning, por que as workstations são mais indicadas?
Vamos lá. Bom, excelente pergunta aí. Acho que muita gente tem curiosidade de saber. Bom, final do dia, poder de processamento, né? Entra na mesma pegada. Eu tenho máquina que ela tem um super processador, com uma super GPU, com uma memória RAM, que a gente vai falar mais, inclusive, de recursos aí específicos de RAM, etc. No final do dia, isso vai me ajudar a criar profissionais que dependem disso, criam modelos de aprendizagem de máquina, né? O tal do machine learning ali. Já existe, né, e para o futuro vai andar muito mais, o conceito do tal do AutoML, né, que é o Auto Machine Learning. São máquinas ensinando máquinas que é a partir do que o programador, o desenvolvedor, o técnico ali cria, ensina, e ele fica esperando algumas horas ali para um determinado modelo ficar instaurado para uma máquina ali específica, né, seja na nuvem, seja usando um workstation, por exemplo. E aí, na criação de IAs, né, então, se eu tenho lá dispositivos workstations ali que trabalham com essa estrutura, permitindo a execução de algoritmos cada vez mais complexos a respeito disso, eu vou ganhar também em produção, em produtividade no final do dia, para que eu consiga entregar cada vez mais modelos de inteligência artificial mais complexos, etc. Então, como exemplo aqui, né, um técnico pega um treinamento ali, um modelo específico, ele precisa treinar uma inteligência artificial para entender aquele modelo e replicar, ou trazer respostas, ou fazer determinados cálculos ali. Vamos pegar um modelo simplista aí numa máquina comum, né, pensando sempre nesse comparativo de benchmarks ali. Um PC comum, que a gente uma lista de tarefas comuns ali olhando para IA aprender isso e replicar, até pela limitação que a máquina teria ali num PC comum. Vamos colocar aí, sei lá, 24 horas, um dia completo. O cara deixa ali no outro dia só, ele volta, né? Então a gente tá aqui, hoje, amanhã a gente volta para ver a máquina como é que tá e tal. Tem comparativos de uma workstation fazer o mesmo treinamento de um modelo de IA em 6 horas. Então a gente está falando de um quarto desse tempo. Então o cara consegue tornar muito mais robusto até toda a estrutura que ele ia fazer, de linha de comando, de código, etc. Porque agora eu já não tenho mais essa dor de cabeça de talvez se eu dobrar essa capacidade para o que seria 48 horas, no mesmo dia, ali em 12 agora, né, usando essa mesma conta aí de um quarto do dia, ele vai conseguir entregar. Então ajuda muito e, de novo, né, que eu comentei da tecnologia de expandir para todo lado. Agora a gente vai conseguir ter cada vez mais modelos de IA mais inteligentes que vão levar muito menos tempo se o cara usar uma workstation, por exemplo, para dar essas linhas de comando. Então isso é muito eficiente aí, sem dúvida, na área. Que legal isso, né? Porque parece que cada vez mais vai ser necessário um workstation. Pela quantidade de dados, inteligência artificial. É um caminho sem volta. Assim como a IA. Assim como a IA. Não dá pra fugir, vai precisar... Tá vendo, gente? Não vai dar pra fugir. Você vai precisar de uma workstation cedo ou tarde, você na sua empresa, porque a inteligência artificial tá aí e ela, puxa processamento. Vou falar de processamento. Vamos. Qual a importância e a diferença dos processadores no uso das workstations? Boa. A gente pode pegar como conceito, eu vou evitar ao máximo techniquez, que é legal a gente falar até do âmbito comercial, entender mercado e tal. Então a gente pode pensar o processador como sendo... de fato o coração da máquina. A gente falava antigamente da CPU, que é isso, né? Então o processador vai ser o coração da minha máquina, vai ser o coração da minha workstation e determinando ali capacidade de execução dessas tarefas complexas, a CPU é que vai decidir isso no final do dia, quando a gente fala de uma importância de processamento. E aí, sei lá, a gente pode pegar processadores de alto desempenho, olhando para servidor, olhando para workstation, tem o Intel Xeon lá, né, que a gente fala Xeon, então o Intel Xeon, ele vai oferecer múltiplos núcleos ou múltiplos threads, por exemplo, permitindo uma multitarefa eficiente e eu poder processar essas informações, esses cálculos, essas ordens ali lineares, né? Pensando em operários ali mesmo, um computadorzinho, vamos imaginar um monte de operáriozinho trabalhando ali, quebrando pedrinha, e aí com isso eu vou ter cada vez um melhor processamento, ao ponto que foi feito comparativos de um Intel Xeon completando uma tarefa de renderização até 40% mais rápido quando eu comparo com outros processadores visando o mercado de PCs comuns, né? Então, cara, tá 40%, é quase 50%, quase metade. Então é muita coisa no dia a dia. Fora aquilo que a gente comentou brincando no início, que eu já falei da entrada de 96 núcleos, a gente também tem esse comparativo de núcleos, né? Então, quando a gente olha para uma workstation parruda, com processadores ali, sei lá, de 28, 32, 64 núcleos, até você fala, nossa, tem tudo isso dentro de um processador. E aí quando você olha para um PC comum, né, 4 núcleos, 8 núcleos ali chorando, né, e aí tem as threads que a gente vai falar mais a respeito. Então, assim, é muita diferença no final do dia. Faz sentido, né? Não é besteira, o mercado tá indo. Então é algo realmente para uso profissional e parrudo, aí que vale a pena, né? É importante pra caramba. Isso é muito legal. Esse aqui é com Intel. Deixa
Deixa eu ver esse aqui. Eu já falei da Intel. Intel Core. Esse aqui é o nosso. Está com o Intel i7. Essa workstation maravilhosa que será devolvida ao fim desse episódio. Eu adoraria levar ela pra casa. Falar, vocês me emprestam pra terminar de editar um filme. Proteger ela máximo, nós vamos quebrá-la ali, vamos proteger ela, deixar ela bonitinha aqui, não vamos quebrar. Não, vamos cuidar dessa bichinha aqui. Tá, e o que são esses núcleos e threads e qual que é o impacto do número deles na performance de uma workstation? Boa. Importante pra gente conceituar também, né? Então, núcleo. Núcleo, no final do dia, os núcleos de um processador vai ser as unidades de processamento dentro daquele processador, né? Então, se a gente for traduzir em miúdos aí, quanto mais núcleos, mais eu vou permitir que o meu workstation execute mais tarefas simultaneamente. E aí, quando a gente fala das threads, são as sequências de instruções que o meu núcleo, né, vai poder executar. Então, sequências de instruções que podem ser executadas por um núcleo. E aí, citei a Intel tem a tecnologia de hyperthreading, né, que é justamente o conceito de multithreading, que é eu permitir que cada núcleo execute essas múltiplas threads simultaneamente. Então, às vezes é até comum, a gente vai ver em loja, vai ver para comprar, tem lá um processador X, tem 8 núcleos e 16 threads. Fala que estranho, é sempre o dobro? É porque com essa tecnologia o processador ele usa dessas threads para simular, né? Para ter mais operários virtuais ali para ajudar ele nessas linhas de regras e execuções que ele precisa de cálculos. E aí pensando em impacto, né? A gente falou agora de núcleo e thread. O impacto disso é óbvio que é absurdo, mas para resumir, quanto mais núcleos e threads eu tenho, mais performance, mais desempenho para tarefa intensiva, mais multitarefa. E aí, claro, né, cada vez mais a gente entra nisso. Vou poder editar melhor os vídeos, vou ter uma modelagem 3D mais aprimorada e por aí vai. Então, vou permitir renderizações muito mais rápidas, processando aí de forma eficiente esses arquivos. E aí, em termos comparativos, de novo, é legal. Todo tópico eu vou tentar trazer isso para a gente ter, sempre imaginando em cada ponto. Se eu tiver uma workstation lá com 32 núcleos, por exemplo, eu vou poder renderizar um vídeo em 4K, que aí também traduzindo, né? O 4K é 4 vezes o Full HD, né? Já é coisa pra caramba. Eu faço esse trabalho na metade do tempo de um PC comum lá com 8 núcleos. Então assim, pô, JJ, eu sou empresário aqui, tô te ouvindo, eu tenho uma equipe lá de design ou de edição de vídeo, o cara realmente tá reclamando e tal. Vale a pena, porque você ganha tempo e óbvio, você vai conseguir entregar em menos tempo ou até fazer mais edições, né, mais bonitas, cada vez mais, qualidade superior em menos tempo. Então, produtividade de novo aqui, estourando no final do dia, né, ajudando ele ali. Cara, isso é muito verdade. Às vezes você tá editando um vídeo e aí você joga um efeito e fala, ainda não tá como eu queria, mas se eu mexer vai ficar tão mais pesado que fala, vai assim mesmo. Então é engraçado pensar nisso, né? E é legal pensar que tem tanta empresa como a Intel, ou, enfim, Nvidia, ou inteligência artificial, Microsoft, criando cada vez mais coisa e se não tiver um hardware que segura tudo isso, não tem onde colocar, né? Não vai. O que adianta? Eu vou criar inteligência artificial e vou dar na sua mão aqui, ó, o Copilot. Vou pôr um Copilot funcionando. Blá, blá. Ué, se a máquina não suporta, o que adianta? Lugar, né? Não vai sair. Não vai funcionar. É uma Ferrari sem roda, né? Não vai andar, vai ficar travado ali no lugar. É lindo, nossa, é lindo de ver. Mas fica só ali. Mas não funciona. E falando de placa de vídeo profissional, né? Como as da linha da NVIDIA Quadro, por exemplo. Legal. É sempre necessário numa workstation? Eu diria que talvez eu olharia para isso com uma outra perspectiva, né? Mas sim pensando em placas de vídeo profissionais, elas acabam sendo fundamentais. É crucial que o cara tenha, essencial, né, eu diria, se ele vai precisar exigir desse processamento gráfico intenso. Então ele consegue personalizar isso numa workstation muito melhor. E aí falando de simulações, de edição de vídeo, etc. Então uma GPU parruda ali no final do dia vai me oferecer drivers otimizados e toda uma estrutura que eu não teria se eu não tivesse isso, né? Então, profissionais que dependem toda essa área gráfica de edição, é o cara que vai desenvolver um jogo, o cara que vai renderizar uma imagem, o cara que vai mexer efeitos visuais, falou de cinema, tudo isso aí envolve imagem no final do dia. Quando eu falo de gráfico de imagem, eu estou falando de GPU sem perceber. Então aí entra no exemplo da Ferrari sem roda também, né? Eu penso num super processador, mas eu estou trabalhando com um vídeo e não tenho uma GPU que acompanhe tudo isso, por exemplo, uma NVIDIA Quadro, né? Até deixei depois uns comparativos, a gente fala a respeito dela mais. Não adianta, né? Então eu preciso sim, no final do dia, se eu tô olhando para isso, aí volta no que a gente falou de propósito. O cara vai mexer com isso, ele vai ter que pensar, vai ter que investir nesse aspecto. Não adianta, né? Ele não vai competir no mercado sem ter o GPU ali necessário. Isso é verdade. E tem que sempre achar qual que é o próximo gargalo. Né? O meio do caminho, exatamente. Que aí, nesse caso, seria esse gargalo, né? Tem
supercomputador com um processador absurdo que executa milhões de cálculos lineares ali. Poxa, você tá me dizendo que o processador também não vai mexer com o vídeo? Vai, mas aí quando eu falo da GPU, é algo dedicado, né, só para mexer com a parte gráfica. Então vai me ajudar muito mais se eu tenho essa... Acaba sendo sempre pelo menos uma tríade ali, né, casado, né? Então um bom processador com boa GPU, com uma boa memória RAM também, que a gente vai falar mais a respeito de RAM mais para frente, mas sem esses caras não faz sentido, né? Não vai dar certo. Então não adianta eu pensar em investir só em um. E aí tem diversas workstations no mercado que já tem toda essa configuração já vem pré-configurada, né? Do que o cara quer, para que lado ele vai, ó, isso aqui é mais nisso, isso é no outro, etc. E por aí vai. Pô, que legal. E o que é a memória ECC, que é essa Error Correcting Code, Boa. que é presente nas workstations? E como que ela melhora a confiabilidade e a estabilidade do sistema? Boa, vamos a ela então. Eu adiantei várias vezes, né? A gente vai falar de memória, a gente vai falar de memória. Vai falar. Esse é um bom ponto, a gente falar de um recurso específico em memórias RAM que existem dentro das workstations, né? Que é o tal do ECC, que o ECC vem do inglês lá, Error Correcting Code. Por que isso? Porque ele corrige. Então a memória ela vai estar preocupada ela tem um recurso dentro da plaquinha mesmo, que no dia a dia de trabalho ela está preocupada em detectar e corrigir esses erros de dados automaticamente para prevenir falha de sistema ou de corrupção. Não sei se você já aconteceu isso com alguns de vocês que estão escutando a gente, mas você está numa máquina ou num PC comum, ou talvez uma máquina até mais antiga, e quando você sobrecarrega, enche ele de tarefa de coisa, às vezes acontece o quê? Dele dá até a famosa famigerada tela azul. Tela azul. Aí dá lá, error, memory code e tal. Por quê? Sobrecarregou com tanta tarefa de coisas que a memória precisa, que ela deu a falha e tum. Aí por segurança ele reinicia, volta, reseta, volta o sistema operacional do zero, reinicia, etc. Então esse recurso de ECC, ele já vai tentando prevenir, detectar esse tipo de erro de memória e ir corrigindo isso na escala de, né, poder reduzir, por exemplo, a taxa de falhas de uma memória comum em 0,6%, que aí você fala, pô, 0,6% é bem pouco, sim, mas aí com recursos do ECC nessas memórias RAM eu posso diminuir para 0,09%. Então, assim, quando a gente está falando de 6 décimos de 1%, aqui eu estou falando de 9 centésimos de 1%. Então, claro, se o cara... Aí, de novo, volta toda a questão do propósito. Se o cara está no âmbito profissional, que ele usa muito, ele precisa de memória, ele não dá para parar, não dá para ficar esperando, puxa, sobrecarregou, reinicia, espera um pouquinho. Ele tem que... É missão crítica, ele envia informação, ele precisa daquele retorno rápido, a máquina tem que aguentar o ritmo dele, não pode travar. Memórias com recurso do ECC vai ser, sem dúvida, necessário no final do dia. Então, volta a necessidade da workstation para esse profissional aí. Que legal, que legal. Isso é muito interessante. É um seguro contra a tela azul. Falha. Tá? Tem um operáriozinho novo ali, além dos que já existem numa RAM comum, que ele tá ali quebrando pedrinha. Ele fala, opa, essa pedrinha tá muito quadrada, não vai descer, deixa eu filtrar primeiro, eu já corrijo. É muito legal pensar nisso funcionando. Deixa eu pegar mais uma aguinha aqui. Claro, fica à vontade. Tá, e a gente tá falando muito sobre vídeo, né, cinema, porque fica mais fácil da gente, fica mais palpável, né, da gente pensar aonde essas máquinas workstations elas trabalham e essa necessidade da imagem, né, do vídeo. Mas se a gente for falar em setores como ciência de dados e análise financeira, por que as workstations são preferidas em vez dos PCs comuns? Boa. Importante, né? Tem essa parte de Big Data, ciência de dados, o cara que analisa muita coisa, ele precisa muito cálculo, etc. E aí é a palavra da vez, né? O cálculo aqui no caso vai ajudar muito no final do dia. Então, olhando para a ciência de dados, essas workstations elas vão oferecer poder de processamento, né? No final do dia é um poder de fogo maior pro que ele precisa ali. Memória, armazenamento, então a gente está falando de todo um conjunto ali, né? Memória SSD de última geração, armazenamento SSD de última geração, memória RAM de última geração com recurso do ECC, processador, vídeo e tudo isso, ajudando ele a fazer análise rápida, né, de grandes volumes de dados. Então, quando a gente olha para a ciência de dados ou para o mercado financeiro, muitas vezes o profissional vai precisar disso e ele não vai poder ficar esperando, né? Ele tem uma demanda, ele tem um tempo ali que analisa toda essa projeção aqui econômica, pensando em X variáveis e no dólar a tanto e para tanto tempo, e aí ele vai só imputando, né? Ele vai só inserindo aquelas informações ali na workstation e vai trazer muito mais otimização de tempo e desempenho. Se a gente for comparar, por exemplo, workstation equipada com a gente já estava falando de NVIDIA agora há pouco, uma GPU da NVIDIA tem uma linha que chama RTX, tem alguns comparativos ali de redução de tempo de treinamentos, quando a gente fala para ciência de dados ali, o pessoal que mexe com isso. Muitos profissionais dessa área, eles também treinam IAs, né, para analisar dado, para ele não ter que ficar fazendo na unha tudo um por um ali. Então tem alguns comparativos de modelos de IA
de redução de até 80%, quando o cara usa um workstation já na NVIDIA RTX feita para aquilo ali, e se ele for dar essa tarefa para uma outra máquina comum, ele vai ter esse gargalo aí de 80% de diferença. Então, é muito útil, com certeza, né? Só tem coisa boa, gente. Só tô falando o benefício aqui, o malefício. Não tem, né? É que é investimento, é propósito mesmo. Então, é o que você falou, o cara não vai comprar para meu Excel tá lento. Não é isso. É algo profissional, de fato, vai ajudar bastante. Mas é legal a gente trazer esse tema aqui, porque às vezes tem muito, sei lá, empresário, empreendedor, gente que tá gerando emprego aí no Brasil, e às vezes o cara não domina a área, né? Ele quer saber, vale a pena? O meu designer lá tá me enchendo o saco há 1 ano pra pegar uma workstation ou uma área de edição de vídeo e tal, e o cara fica meio assim, acho que uma máquina comum vai resolver. Então é legal a gente tá aqui conversando hoje pro pessoal ver que não, né? Vai dar gargalo. Não vai, como o cara vai gastar 2 vezes. O barato sai caro. Vai gastar mais caro, vai sair mais caro. Isso que eu acho interessante. Se você tá usando a máquina... Olha, tem as economias de dinheiro que não funcionam. Às vezes o cara vai comprar, e aí tá separado, né? Vou comprar no preço de um workstation, o cara compra, sei lá, 3 PCs comuns, que seja, 2, só que ele não consegue juntar esses 2 num só, né? E aqui ele tem. Que adianta, então ele gastou dinheiro e não tá tendo retorno na produção dele. Se eu comprar 15 notebook baratinho... Não dá pra enfiar um dentro do outro, né? Legal, você tem 15 para trabalho básico de escritório e tal, né? E aí, eu quero um big processamento para agir rápido. Workstation é a palavra da vez. Caramba, isso é muito legal. E existe workstation móvel? Isso é muito legal, né? Sim, qual que é o papel das workstations móveis e como elas se comparam aos notebooks tradicionais? Legal. É uma forma da gente poder juntar um pouquinho desses mundos e, como já diz o nome, né? Poder dar mobilidade, então, pro profissional que depende disso. Sei lá, a gente pode citar alguns exemplos aqui. Eu pensei agora de cabeça um designer ou um cara que trabalha com isso e ele precisa visitar clientes. Talvez ele presta serviço de design, né? E aí a gente está pensando na workstation, ela é fixa, né? Ela é como se fosse o conceito do desktop, é de mesa, né? Então vou trabalhar ali nele, ele tá é um servidor, ele tá num local, na minha casa, se eu tô remoto e tal. Mas eu preciso ir até o cliente ali para fazer uma demozinha, mostrar um recurso de vídeo ali e tal, vender o meu peixe ali do design e tal. Então aí é onde entra a workstation móvel, né? Eu tenho máquinas mesmo, estruturas ali de workstation, que ela vai me dar essa portabilidade de um notebook e um altíssimo processamento aí. Então, máquinas, tudo que eu falei, né? Multicore, com uma GPU poderosa, recurso de memória ECC já nesse laptop ali, por exemplo, que é uma workstation móvel, né? A gente não pode esquecer, não é um laptop comum. E aí, sei lá, recursos de uma vídeo dedicada ali naquela máquina, de 128 GB de RAM, por exemplo. Então é muita coisa, pensando em RAM e GPU da NVIDIA Quadro, que você comentou, tem linhas da Quadro para workstations móveis, enquanto que um notebook tradicional, se a gente chutar bem alto, aí vai ter, sei lá, 16 GB de RAM, 32, tem umas máquinas mais parrudonas, 32 e tal. Então a diferença é bem grande. E aí, um exemplo, eu pensei aqui de cabeça agora, né, da gente... Um cara que está prestando um serviço, ele precisa fazer uma demonstração, ele precisa sair do ponto A ao ponto B, ele tem que ter mobilidade, não dá para ele pegar o tempo todo o workstation, desatarrachar lá, desliga os cabos, vai para o lugar, faz o que tá, volta. Então aí a móvel vai dar essa mobilidade. Tem diversos fabricantes aí que tem, você vê que a máquina lembra um notebook, né, visualmente, mas ela dentro dela tem um monstro ali, um absurdo de parrudez para ele poder fazer isso de forma móvel, ou fazer até, sei lá, tá viajando, tá no avião, tá no ônibus, tá no trem, sei lá, ele conseguir ter essa mobilidade de não ter que esperar chegar no local. Ou eu pensei nesse exemplo, né, de demonstração no final do dia. Um designer ali, o cara quer, fiz um efeito, um projeto, eu quero ir lá no meu cliente e demonstrar para ele. Eu não quero levar, eu levo um note, abre lá, conecta, liga num HDMI, por exemplo, na TV ali, e ele tem todo aquele poder funcionando ali de forma móvel. Então é bem útil também. O mercado tá expandindo para todo lado, né? Então... E tem todo tipo de gente, né? Com todo tipo de necessidade. Eu mesmo aqui, vou falar por mim. Para você já ajudaria uma workstation móvel. Eu viajo e levo meu notebook para fazer edições de vídeo. Com uma workstation dessa móvel, vou embora, nem sofro. Eu levo o notebook, leva o seu tabletzinho o tablet ali, vira segundo iPad, monitor, isso, o iPad vira o... Olha, vou... Escansócio, me manda um workstation aqui pra eu fazer um teste. Vamos terminar o podcast, o Alberto com um monte de workstation, já uma móvel, uma workstation móvel, eu faço uns testes. E quando a gente pensa agora na computação da nuvem, né? Como que o surgimento da computação da nuvem impacta a demanda por workstation física? Boa, isso é importante também, e às vezes gera até confusão e conflito, mas na verdade são tecnologias andam em conjunto, né? Mas é legal a gente falar de nuvem agora, e eu sou entusiasta de nuvem pra caramba. Eu comecei minha carreira, entrei no mundo Microsoft graças ao advento da nuvem, lá atrás, não vou entregar a minha idade, mas tem uma questão histórica importante da gente até envolvida aqui nessa história, porque
Anos atrás a gente não tinha nem questões orçamentárias e nem não tinha dispositivos com tanto poder de fogo para a gente usar, né? E aí a nuvem entrou justamente com um baita case para ajudar grandes negócios aí, porque conseguiram ter esse processamento na nuvem e etc. Mas, hoje, tempos mudaram, as coisas avançaram, a gente tem chips cada vez melhores, dispositivos cada vez melhores, o silício cada vez melhor, né, olhando para a lata, para a máquina num todo, que foi ajudando, né? Mas a gente reconhece que foi um baita negócio, para muita gente, inclusive, continua sendo, o cara depende de nuvem, ele vai ficar ali, tem todo aquele cálculo que o empreendedor vai precisar fazer de CAPEX, OPEX, né? Eu quero físico, vou gastar, e tem manutenção, beleza, eu vou ter tudo workstation, se eu quero, por exemplo, baixa latência, etc. Ou não, se eu quero nuvem, então esses mundos precisam ser levantados e calculados ali. Tarefa intensiva, o que eu vou executar remoto, o que eu não vou, etc. e tal. Mas, né, a gente tem a questão da workstation física ainda ser preferida para algumas tarefas que exigem alta segurança ou que o cara queira deixar ali local, ele precisa de uma baixa latência, porque aí a gente não pode esquecer, né? Por mais que a nuvem seja incrível, aí eu vou depender de uma boa conexão com a internet para acessar aquilo rápido. Que vai ser o gargalo. Então, se a minha internet é ruim, a nuvem é top, mas demora para subir, para voltar. Então, eu vou ter esse probleminha no final das contas, esse gargalo. E aí eu tenho também, dependendo do segmento, eu preciso de um controle total do hardware. Eu quero ter acesso, eu quero mexer no meu hardware de algum modo. E aí entra, de novo, o workstation, né? Tem empresas que lidam com dados sensíveis, vamos pegar talvez o setor bancário, eles já estavam acostumados a usar o workstation, já é algo cultural do setor bancário de mexer com o workstation, e agora com modelos cada vez mais parrudos, né? E pensando em garantia de segurança de dados, etc., o cara manter tudo dentro de casa, perfeito, melhor ainda para ele. Então vai muito do modelo ali. Ele pode usar o custo que ele teria local com novos recursos de nuvem, ele coloca outras coisas em nuvem e para determinada tarefa que ele quer, a gente já fazia o workstation, beleza, usa ela e segue o jogo. Então no final do dia traz mais liberdade para os segmentos escolherem ali, né? Se ele vai para a nuvem faz mais sentido, ou se não ele quer puxar para local agora que já tem máquinas melhores, ele pode voltar a atingir determinado objetivo que no passado nem existia um dispositivo para atender aquela demanda dele. Sim. Interessante isso, né? E tem que pensar no gargalo. A nuvem é maravilhosa, concordo, mas é isso. Se você não tem uma boa conexão... Que é o cara fala, e se eu não tenho internet? Então, pois é, então workstation. É isso, você precisa de uma conexão, senão não existe isso. Né? Então vai de workstation, você conecta, trabalha. Às vezes fica até mais... E aí eu não sei, eu vou falar uma coisa. Aí não, eu vou até falar uma coisa. Eu fico trabalhando de casa, a gente sabe, né? Tem até uns mitos na nossa cabeça que a gente vai desconstruindo, mas tem umas coisas. Tem hora que eu desconecto da internet que eu acho que o computador fica mais rápido. É tanta coisa. Tanta coisa acontecendo. Tanto recurso ali que ele depende, né? Que aí ele tá todo sobrecarregado, você tira, depois ele põe no modo avião, a máquina fica rápida. É tipo isso. É tanto serviço e coisa rodando em segundo plano que ele depende, né, de conexão, que dá a impressão, a sensação libertadora. Né? Parece que você despluga e fala, nossa, tá funcionando. Eu faço. Então aí, às vezes, pode ser, né? Pode ser um caminho aí. A Workstation já resolve esse problema da nossa conexão. E tá, eu sempre volto pra falar que esse assunto inteligência artificial, que eu amo, tem que falar todo mundo adora, que tá mudando o mundo. Ah, gente, o mundo vai mudar tanto ainda por causa desse negócio. Com o avanço da inteligência artificial, quais são os novos requisitos de hardware que as workstations precisam para poder atender essa nova leva de tecnologia no mundo? Boa, excelente, porque aí também a coisa vai avançando para todo lado. Né? Então, cada vez mais eu vou ter profissionais de ciência de dados que vão pedir mais processamento. Fala, cara, o meu modelo de A, mesmo no workstation, sei lá, de 3 anos atrás, já tá no gargalo, e aí, vou precisar de uma nova. Então, sim, né, workstations vão precisar suportar esses grandes volumes de dados aí, processamento paralelo, né, todas essas coisas que a gente falou, multitarefa, etc., algoritmo complexo, tudo que a área pede ali. A gente pode pensar aí, então, por exemplo, uma workstation moderna, né, o exemplo que eu dei lá dos 96 núcleos aqui cabe bem, né, 96 núcleos de uma CPU, isso a gente está falando de modelos bem robustos e modernos aí, se vocês pesquisarem, quem está me ouvindo, vocês vão ver que tem máquinas com GPU de 48 GB, é bastante coisa, né, memória, GPU já com a memória GDDR6, né, que é de nova geração, então isso também é um comparativo legal. Para quem usa já há muito tempo vai ver que eu tô falando, peraí, DDR6, tem 5, tem 4, então a coisa vai evoluindo de gerações também, isso processa mais dados por segundo e vai dar uma robustez absurda. Existe máquina workstation que tem 2 GPUs, né, rodando ao mesmo tempo ali, então dependendo do nível do que aquele profissional precisa executar,
treinar um modelo de IA e alguma coisa envolvendo algo gráfico que tenha a ver com IA, entendeu? Então vai embora. Mas pensando nesse aspecto, né, simples, aí, se dar uma resposta simples, a gente tem essas máquinas hoje sendo lançadas no mercado, né? Máquinas com 96 núcleos de processamento, GPU de 48 GB de GDDR6, então assim, é bastante coisa. Aqui eu já estou pensando na ponta da lança ali, para o cara pegar agora e aí ele já garantir os próximos 5, 7 anos ali, que é mais ou menos o tempo de ciclo de vida de um workstation. Ah, que legal. E quais são as vantagens da Workstation em simulações de engenharia, né? Quando a gente fala em projetos de automóveis ou construção civil. Boa. Isso é legal também da gente pensar em... Entra até no papo de segurança, né? Como assim de segurança? Segurança daquele automóvel, né? Eu usar... imagina um engenheiro de teste ali, pensa naqueles bonequinhos de crash test lá, que ele tem o peso humano, e aí o cara faz aquela... A gente vê o vídeo, né? Ele simula o acidente. Pega o bonequinho, enche o bonequinho no carro, põe um pequenininho simulando um bebê para testar falhas de produtos do carro. O carro vai lá e pá, né, bate na parede lá, ele vê o dano do carro, onde foi e tal, volta pro laboratório, tenta pensar. Agora, imagina a grana, né? Toda vez eu ficar fabricando um carro na empresa lá automobilística, enfia os bonequinhos dentro, bate o carro, quebra o carro, destrói, pega outro. Então, assim, possibilidade de simulações gráficas, onde o engenheiro ele vai ter até, inclusive, simulação de teste de estresse de uma peça. Vamos pegar uma suspensão lá, a mola, a estrutura dela, o quanto que aquilo aguenta, ele coloca os cálculos na máquina ali de física, né, de força, de pressão, força gravitacional, sei lá, ele vai jogando ali os dados, todos aqueles algoritmos que é pesado o negócio, uma máquina comum já ia começar a pipocar, e aí eu jogo ali e eu tenho simulações dentro de uma estrutura de software mesmo. Olha, essa peça ela aguenta até essa força que ela quebra. Então, legal. É o material que eu estou usando? O que é? O desenvolvimento do carro tá ruim? Em determinado ponto do carro é um ponto de risco que pode causar dano pro motorista, para a família e tal. Então, eu volto tudo para a área de projeto, redesenho algo novo. Uso a Workstation para fazer o desenho de novo. Estou usando a Workstation 2 vezes, né? Eu faço o teste, eu desenho ali também num software de 3D ali de renderização. Ponho de novo para teste, aí eu tenho uma confiança muito maior na hora do vamos ver mesmo, de pôr no carro, testar lá no laboratório, ver o carro batendo e falar, pô, o comportamento foi o que a gente esperava, então eu consigo proteger, o airbag abre na hora certa e tal. Então as simulações para essa área automobilística, construção civil, né, da gente entender força do vento num prédio alto, tudo. Cara, a gente não imagina, né? No dia a dia a gente tá andando na cidade, a gente não imagina, mas para fazer às vezes um prédio... Teve um arquiteto lá que usou milhões de cálculos para saber o quão seguro isso aqui fica, em qual situação é risco, né? Em que situação eu posso, determinado material, ele aguenta torção, ele aguenta ir para o lado, vento, chuva, até onde vai. Então, tudo isso é uma workstation por trás no final do dia, que são técnicos que estão usando, enchendo esse cara de algoritmo, de cálculo para ter essa noção. Poder... E informação parruda, né? De questões físicas ali. Pensei até na área que nem você nem perguntou, projeto civil e automobilístico, mas, por exemplo, a área da astronomia, né? Que é cientistas ali que vão mexer com isso. Às vezes a gente lê a notícia, tem um asteroide que vai passar perto da Terra. Falo, como é que o cara sabe? Porque ele pega uma centilhão de cálculo lá, ele olha, ele fala, ok, tá em tal distância, ele joga para dentro do computador e fala, ok, então tem essas informações de física, vai para lá, vai para cá, velocidade, vento, pressão, força gravitacional. Cara, pelo cálculo, o próprio computador, né, faz toda aquela simulação absurda de dados, compacta aquilo num vídeo, em algo gráfico para ele e fala, legal, então vai atingir, vai passar, até para se proteger, né, poder avisar a autoridade, falar, cara, não, realmente vai passar, vai ter risco, não vai e tal. Isso para clima, para chuva, e vai embora, né, tem milhões de campos ali. Louco, e no final do dia tá até ajudando, né, salvando vidas, trazendo mais segurança e por aí vai. Então, não é só um computador, né, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa. Não, até tábua de maré, né, o oceano. Imagina como que você mede, faz cálculo para se preparar, vai construir um navio. Exatamente. O quanto aguenta aquele material do navio, força do mar, uma possível tempestade, até onde vai. Aí vai embora. A gente fica nesse campo aí, porque tudo no final do dia tem um projetista e o cara, antes dele fazer e deixar dar ruim, né? Ele vai falar, calma, volta, vamos simular o negócio. Né? Titanic. O cara, não, nem Deus afunda o negócio. Calma, não tinha um workstation pro cara calcular. 1912, né? O Titanic, então, muito tempo atrás. Mas hoje em dia a gente tem essa coisa, né? De milhões de testes antes, então o cara vai testar e tal, e aí é comprovado. Até para poder homologar produto e tal. Às vezes a gente compra um produtinho no mercado, aí tá lá homologado por não sei o quê. Aí como que o cara fez isso aqui? Porque ele ficou lá testando 1000 vezes e falou, não, comprova. Eu tenho um celular que tem certificação militar de impacto. Por quê? Porque o cara simulou 1000 vezes, bateu, quebrou, aí falou, não, aqui aguenta e ali já não mais e tal. Então tudo isso
no final do dia, às vezes é um computador que ele usou, né? Pra simular, pra fazer cálculo. Então, esse campo aí vai embora. A gente faz um podcast só disso aí. Isso é muito legal, né? Porque às vezes vem homologado, mas vem umas mentiras também, né? Eu gosto da Apple, tá? Eu gosto da Apple, tenho iPad, iPod, iPhone, sempre tive. Sou acostumado com o sistema e uso. Bom. Mas vocês devem lembrar que antigamente o pessoal falava que o vidro era indestrutível. Tinha esse papo de que não quebrava. Nas épocas de lançamento, teve algumas edições porque era quase indestrutível, né? Aí depois foram entrar no detalhe. Não, existe quase indestrutível, desde que não caia da altura do seu bolso no chão. É que o cara testou perto do chão, e perto do chão é indestrutível. Ele tinha medo de quebrar, batia assim, e não quebrou. Eu lembro uma vez, eu tava aqui nesse Scansource, e aí eu tinha um iPhone, era naquela época. Eu lembro, gente, isso me marcou, que eu vi um vídeo um dia antes do cara no YouTube, jogou um iPhone de um helicóptero. Minha nossa. E aí ele caiu, ele foi pegar e a tela tava intacta. Esses dias eu vi uma notícia disso aí, caiu um iPhone de um avião lá, e ele tava gravando, parece. Aí ele acompanhou toda a queda, caiu lá, tava zerado. E tava zerado. Não estragou. Então, é porque é isso, se eu derrubasse do helicóptero do avião, aí não estragava. Aí do bolso. Eu fui pôr no bolso. Eu errei o bolso. Já era. Que pessoa inútil também que eu sou, né? Pessoa que erra o próprio bolso. Foi no tato ali, opa. Errei o bolso, ele caiu assim. Mas é o jeito de cair. É o ângulo. Ele cai chapado assim, ó. Já era. Se ele caiu chapado, se ele cair de quina, beleza, isso aqui caiu chapado. Eu vou pegar, eu vou olhar, vai estar estourado. Eu peguei, era aquela época, foi indestrutível, né? Quando eu olhei, tava tudo rachado. Eu falei, não era indestrutível, o cara jogou do helicóptero. Aí eu cheguei na empresa e fui mostrar pro pessoal, porque o touch tava funcionando ainda. E aí foi bizarro, porque eu falei, olha gente, quebrou, mas tá funcionando. Quando eu fiz assim, eu cortei o dedo. O vidrinho. E aí começou a pingar sangue. E aí aquilo virou um demônio, um filme de terror. Eu falava, mano do céu. Mas é isso, agora fica mais fácil de calcular. Sim, simulações isso aí, né? De quebrar e tal, até pra segurança, pensando. Material do vidro, né? Talvez naquela edição passada do iPhone, que a gente já tem iPhones muito mais novos. O engenheiro falou, cara, usa esse vidro aí que não dá ruim, né? E então, já não faltou um cálculo ali. Vamos trocar o material do vidro, colocar alguma coisa com plástico pra não ficar tão cortante, sei lá, né? Aí a indústria vai avançando. Mas aí ninguém confia mais, o cara compra um iPhone e aí pega aquele plastiquinho, gruda em cima. Vai no camelôzinho, põe um plastiquinho e tá tudo certo. E aí fica tudo arranhado. Fica um negócio, você investe meses de trabalho pra comprar aquele negócio pra ficar com aquela imagem terrível por causa do plastiquinho em cima. Mas é isso, né? Fazer o quê? É verdade. E quando a gente fala em longevidade, vale a pena investir numa workstation pensando no ciclo de vida, custo-benefício a longo prazo? Opa, com certeza. Eu acabei entregando o spoiler aqui agora há pouco, a gente estava falando de tempo de vida, né? Sim. Se a gente for comparar Fora que é uma máquina... Tudo isso que a gente está falando é óbvio, né? Levando em consideração que é uma máquina projetada para durar mais, para ter mais tempo de atualização de hardware, para oferecer um melhor custo-benefício a longo prazo, etc. Então sim, né? O cara está pensando em investir no workstation, ele tem esse tipo de demanda, ele tá me assistindo agora e fala, pô, não sei se vai, se não vai. Eu posso dizer que sim, asseguradamente sim. E aí se a gente pensar em tempo de ciclo de vida, né, por cálculo, como é feito no mercado e tal, workstations elas têm em média um tempo ali de 5 a 7 anos, né, dependendo do modelo ali. E quando a gente leva para o mundo dos computadores comuns ali, já diminui um pouquinho, de 3 a 5. Então assim... E claro, aqui a gente nem está colocando na conta tudo isso que eu já falei, de poder computacional, processamento e tal. Então, assim, vamos colocar na ponta conta de padeiro, né? Eu vou comprar um PC comum para uma tarefa errada, que o propósito era para usar para algo gráfico, para algo de cálculo, tudo isso que a gente falou aqui brincando e tal. E aí eu vou ter que trocá-la antes, ela vai ficar obsoleta em menos tempo, não vai me dar o retorno no investimento que eu esperava, não vai me dar a quantidade de produtividade, de robustez ali que eu queria, enquanto que no outro eu vou investir no workstation, vou ter mais tempo ainda para usar, porque como eu já estou pegando algo que já está mais próximo do topo, né, da ponta da lança, então a tendência também é que demore um pouquinho mais de tempo para eu precisar trocar aquele cara ali também. Então tudo isso entra na conta e quem vai investir nesse tipo de coisa também tem que pensar nisso, né? Mas o cara, não, o outro é mais barato. Tá, mas daqui 3 a 5 anos você já tem que trocar. Aí quem pegou o workstation já vai ficar mais tempo, então ele já tá na sua frente, porque você às vezes já trocou uma ou duas vezes, ele ainda tá com aquela e ainda tá trabalhando bem. Então, tomar cuidado nisso, mas sim, faz muito sentido, é recomendado em termos de longevidade. Workstation. Vai trabalhar, já tá falando, cara, é uma estação de trabalho. Então, assim, não é um computador pessoal para
planilhinha do Excel planilha lá, do Excel. pro joguinho bobinho lá. O cara, vou comprar pro joguinho. Jogar paciência. Jogar... Sou gamer. Roda Crysis, né? O cara roda Crysis, roda Tibia. Não, gente, é outra coisa. Ele tá falando de coisa séria. Sou gamer, pô. Zerei paciência. Ai, é cada coisa. Sou gamer, jogo FreeCell desde o Windows 98, pô, que isso, eu manjo pra caramba. Preciso de um PC gamer. De um PC. Mas isso o brasileiro sofre, né? O brasileiro tem esse negócio, é difícil. A gente... E é uma coisa que tinha que mudar na cabeça. Olha, pelo amor de Deus, muda a sua cabeça. Cultura, galera. É cultura. Eu tipo sou assim, o cara que encheu o saco pra mudar a cultura. Treinamento, todo treinamento meu eu falo, cultura. O cara ali quer Cara, gastar menos caro. aqui no negócio. Ninguém vai usar. Cara, calma. Você já tá pensando no pior lado. Você tem que olhar a perspectiva do o que o negócio vai te ajudar. É fim e propósito, né? Eu edito imagem o dia inteiro. Muito caro, vou pegar um PC comum. Cara, você não edita o dia inteiro? Então você precisa. E no médio e longo prazo... Enfim. Tá aí, ó. Muda a sua cultura. Tá? Me ajuda aí. Me ajuda aí, pô. E como que o suporte para realidade aumentada e realidade virtual tá moldando o mercado dessas Legal. aqui, tal do AR e do VR Isso. lá, né? Augmented Reality, Virtual Reality. Isso é bem legal. Que tá batendo na porta, tá né? bombando. Agora vem IA com isso aí vem máquina com isso aí, jogo com isso aí. Já tem jogos que o cara já produz pra você pôr o óculos lá e tal. E daqui aí, a pouco vai estar. Daqui a pouco vai estar na rua. Vai estar na rua. Vai estar andando na rua usando óculos, assim né? Atravessar a rua, tem que segurar o calma. Realidade virtual, metaverso lá e tal. Sim, ajuda pra caramba, porque entra no todo o conceito que a gente veio conversando, né? Como isso exige um processamento maior, tanto gráfico, né, intenso, quanto alta capacidade para renderizar aquilo em tempo real e tal. Porque eu já cheguei a testar algumas VR lá que você põe, aí você vira, é meio lento, né? O negócio vai, depois que vem a imagem e tal, então você fica até meio zonzo, você fala, nossa, o negócio tá estranho. Então tudo isso vai acabar melhorando cada vez mais, né? Desenvolvendo jogos já com isso, recursos de engenharia, né? A gente pode pensar, imagina um engenheiro ter uma vista explodida, que ele põe lá o óculos de realidade virtual, uma peça que tá no avião ali, um engenheiro de aeronave, e aí ele vê determinado componente numa vista explodida e fala, pô, então isso aqui é que tá dando problema, a gente precisa melhorar essa parte e tal, e com uma velocidade, uma resposta muito superior, então, sem dúvida, né? É para isso mesmo, vai impulsionar essa demanda por workstation pra caramba, com GPU avançada cada vez mais, e grande capacidade de memória para também aguentar tudo isso, todas essas milhões de tarefas aí, joga lá na memória, depois volta pro cara, então tem que ter uma RAM também que aguente. Aí volta o exemplo da GPU da NVIDIA RTX, que a gente falou de NVIDIA, por exemplo, é uma que renderiza ambiente de VR em tempo real e proporciona essa experiência aí cada vez mais imersiva e interativa. Eu já cheguei a usar óculos de realidade virtual, que foi o oposto, que era tão real que depois você tira até um segundinho de vertigem, assim, você fala, cara, eu tô no real ou tô no... Peraí, agora é o quê? O real ou falso? Porque o negócio é tão... Ver um filme, ver uma montanha russa, coisa do tipo, com um detalhe gráfico em volta e tal, muito bem feito, que demora um tempinho... que tem no shopping, né? Demora um tempo até pro cérebro, você fala, nossa, deu uma tontura, porque é muito real o negócio e dá uma certa confusão no cérebro, é normal. Então, esse mercado vai avançar cada vez mais, né? Imagina filme, cinema, aí volta tudo, né? Que a gente falou, engenharia, filme, cinema, o cara ter... No futuro, um cinema que seja que você tá dentro do filme, Você senta na poltrona do cinema, só que em vez de você olhar pra tela, você vai ter o óculos lá do lado, você põe o óculos e tal. Aí talvez controlando o que tá dando play naquele filme, lá na sala de cinema, uma workstation rodando o negócio em altíssima qualidade. Aí você senta lá, as pessoas, cada um põe o seu óculos e tá experiências únicas, né? O cara tá do teu lado, ele tá olhando pro lado, vendo outra parte da cena, porque ele tá dentro do filme. Então, assim, campo pra isso infinito, né? Caramba, e vai precisar das workstations. E dá pra customizar elas, né? É mais eficaz ter uma customizada ou uma com versão pré-configurada direto do fabricante? Boa, vamos entrar nisso aí. É legal a gente conversar a respeito, até para também ter essa separação. Existem os dois caminhos, né? Vai muito no que a gente comentou de propósito, do que o cara quer no final do dia. Tem essa opção, né, de workstations customizadas, que aí vai otimizar a necessidade específica do cara, vai mexer com imagem, vai mexer com algo que às vezes é só ele ali na empresa e tal, e outros às vezes até usam workstations já pré-configurados do fabricante, mas o dele é uma necessidade específica, dá para o cara personalizar, é aquela que eu comentei. Tem máquinas que tem 2 GPU ao mesmo tempo, o cara consegue dar uma tarefa de renderização para uma placa de vídeo, a outra tá fazendo uma outra coisa, e o cara tá ali, tá tomando café, né, o Red Bull e tal, e tá pedindo coisa da máquina, e ela vai personalizar para aquele foco ali específico.
No entanto, né, você tem as versões pré-configuradas aí das máquinas que o fabricante ele já testou, ele já certificou. Então você vai ter uma estabilidade, uma confiabilidade, uma compatibilidade, na verdade, né, no final das contas, específico para aquilo ali. Então é uma solução confiável, pronta para o uso e balanceado ali, né? Então, para um uso padrão, ok, pré-configurado, ele vai fazer diversas tarefas que exigem processamento e tal. Ou quer ir para o lado personalizado da coisa. Vou comprar, vou fazer um upgrade ali nela, deixar ela melhor, sem problema também. Então, vai de novo nessa questão de propósito, né? A gente tem os dois caminhos aí para ajudar o profissional, seja lá qual a área dele, né? Às vezes é muito mais gráfico, ele não precisa tanto de uma RAM ou de um processamento, ele pode dar um up só nesse sentido. Aí, às vezes, dependendo do trabalho, não, é algo mais balanceado, ele vai usar um pouquinho de cada. Então, a pré-configurada já vem com uma estabilidade melhor. E até, às vezes, o cara não manja, né? Ele só quer a workstation, vou ligar lá o cabo, usar, pronto, beleza. Então, vai muito do que ele quer atender no final do dia. Isso é legal. Tem que pensar o que você precisa no fim das contas. O que você precisa no fim das contas, exatamente. E a última pergunta aqui, que é óbvio que ia ter uma cutucada, né? Não dá pra gente ir embora aqui falando que tudo maravilhoso. Futuro, com certeza. A gente sabe que os PCs e os notebooks também estão... Hoje em dia, um PC já faz coisas que antigamente ele colocava no bolso, já coloca no bolso qualquer PC fixo de antigamente, né? Qual a previsão para o futuro das workstations? Elas vão continuar sendo essenciais mesmo com esse aumento de capacidade dos PCs e notebooks? Boa. Ou não? Eles vão atropelar, vão engolir? Com certeza vai ser cada vez mais útil, porque aí entra naquela coisa, né? O bom da tecnologia é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra e ela cresce para todos os lados, para todos os mercados. Um mercado acaba impulsionando o outro, então, sem dúvida, continua sendo necessário. Alto desempenho, precisão, quem tem esse propósito, né, de usar uma máquina para trabalho, de mexer com isso, vai continuar sendo beneficiado sem problema nenhum. Não existe isso, né, é um mercado que está olhando específico para equipamentos com todo um componente, um chip que é feito para aquilo, que tem uma qualidade melhor, que é feito para durar mais tempo, e aí tem um mercado para computadores, né, mais uso comum, então vai ser algo mais simples, etc. Entretanto, pensando em futuro, né, uma coisa puxa a outra, porque com cada vez mais workstations melhores, eu vou ter dispositivos, peças, placas melhores também para eu ter em máquinas mais simples ali no final do dia. Então vai sempre correndo, né, vai ser tudo junto. Todo mundo seguindo junto ali no final do dia para fazer esse trabalho. Então, por exemplo, uma demanda de workstation ela vai continuar crescendo em setores, igual a gente falou que algumas vezes da IA, né? O cara precisa mexer com inteligência artificial, por mais parrudo que seja um computador pessoal, ele vai chegar num determinado limite, ele até em custos, ele vai até pagar muito mais caro para ficar fazendo um baita upgrade na máquina dele, só que o propósito do negócio não é para aquele, né? Então, numa workstation, ele até de fábrica já vem com a configuração mínima que já vai atender com sobra. Então, sim, né? Uma coisa, volume de processamento alto, big data, etc., não vai um mercado engolir o outro, né? Vai um mercado puxar o outro, na verdade. Workstations melhores, torçam para ter cada vez mais workstations melhores e pessoas desenvolvendo melhores peças nesse sentido, porque isso também peças que um dia foi de uma workstation, agora a gente já vai começar a ver, talvez, num futuro, num computador pessoal com custo mais baixo, né? Então isso é legal. A gente está falando sempre disso, 96 núcleos e tal, mas não foi sempre assim, né? Então, quando era os 8 núcleos, a máquina do computador pessoal, sei lá, eram 2 núcleos, eram 1 núcleo. Então, uma coisa vai seguindo junto com a outra e fundamental que tenha essa preocupação. Mas fiquem tranquilos, não tem nada de Skynet, de uma coisa engolir a outra e acabar, e crise, não, nada disso. Workstations vão ajudar bastante, né? Principalmente todos esses exemplos que a gente deu aqui. E aí vai no propósito final do dia, né? O cara quer uma máquina para uso pessoal, é para um joguinho, é para a família dele e tal, ou não, ele trabalha, é um ambiente de trabalho. Já diz o nome, né? Workstation, uma estação de trabalho. Então ele vai editar, ele vai fazer cálculo robusto, milhões de variáveis, ali uma edição de vídeo pesadíssima que vai levar horas e tal. Então aí ele já tem o foco certo, que é esse cara, sem dúvida nenhuma, esse monstrão aqui que tá com a gente na mesa, que é a Workstation. Olha só. Esse bicho dá até medo, né? Dá até medo, ele vai me morder. Caramba. Precisando trocar o carro? Tá aqui. É isso. Legal, gente. José Júnior, JJ, representante aqui, JJ. Treinador certificado da Microsoft, sabe tudo de futuro, de tecnologia. Que isso, botou a régua alta agora. Que isso, não, manja muita coisa. Cara, muito obrigado pela sua presença. As portas estão abertas. Volte sempre pra gente falar, que a gente sabe que tem muito mais assunto que você domina e que dá pra gente desenvolver mais uns 2, 3 programas. E agora eu vou te pedir, deixa a sua mensagem final pro nosso público que tá te acompanhando. Com certeza. Bom, gente, não tem nem o que pedir, né? É mais agradecer mesmo. Fiquei honrado aí com o convite, vocês entraram em contato comigo, fiquei muito feliz, obrigado.
Já, sem querer bancar o arroz de festa, mas já me deixo disponível aí os próximos podcasts, o que vocês precisarem. Tem outros temas que a gente consegue conversar. Esse mundo de tecnologia é legal por isso, né? Dá pra gente falar de carreira, dá pra gente falar do meu mundo mais fechadinho, de treinamento com a área Microsoft, dispositivos, dá pra gente voltar a falar de coisas de workstation, enfim. Agradeço muito que vocês estão me assistindo aí, o conteúdo. Espero que seja útil, que ajude pessoas que estão na dúvida para adquirir, etc. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre. Obrigado. E é isso, gente. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que assistiu, já deixa aquela curtida, compartilha, deixa seu like. Se inscreve aqui, poxa. Pra você receber. Curte o meu, pô. O meu episódio vocês têm que curtir. Tem que curtir. Senão vai deixar ele chateado, JJ. Você pode ouvir também no Spotify. Tem vídeo no Spotify também. Se inscreve no Spotify também, né? Por favor, já pega aí, já tá assistindo pelo celular, já abre o Spotify, já se inscreve, porque aqui a gente traz informação de confiança, tá? Vou bater aqui na mesa. Bate na mesa. Seguinte, você fica vendo aí um monte de podcast de tecnologia, que o pessoal dá hora de sair falando bobagem. Aqui a gente tá falando de empresas sérias, com representantes sérios, que estão no dia a dia colocando a mão na massa. Então, você quer informação de qualidade, é aqui no Scancast. E é isso, gente. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo Scancast comigo, Alberto Viçoso. Muito obrigado e até a próxima.